Esse vídeo vai fazer parte aqui de uma série contendo aqui de 3 a 4 vídeos, onde eu vou diferenciar aqui a questão do consórcio, vou mostrar quais são os pontos que você tem que ficar ligado com relação ao consórcio. A priori, eu já lhe digo que o consórcio é o pior instrumento financeiro que existe. Não há nada de bom em consórcio, principalmente se você quiser utilizá-lo para adquirir o seu primeiro imóvel. Então já fica a dica aí. Eu vou trazer outros vídeos aqui sobre financiar um apartamento, uma casa, ou morar de aluguel, ou você financiar ou fazer um consórcio. Vou trazer a diferença entre eles aqui e vou trazer aqui casos reais, né? O que eu vou falar aqui não é referente aqui ao que eu aprendi de vendo outras pessoas falarem, não. Eu vou falar aqui sobre o que aconteceu comigo, vou trazer aqui dados reais também, para que você tenha uma visão mais ampla com relação a consórcio, com relação a financiamento, com relação a morar de aluguel, coisas que as pessoas não te contam. Então, antes de tudo, eu quero dizer que esse vídeo aqui não é para aquela pessoa que tem dinheiro, aquela pessoa que é um investidor ali, já tem uma quantia muito grande investida, né? Eu vou trazer um vídeo aqui voltado para as pessoas normais, aquelas pessoas mais convencionais, comuns ali, que não tem tanto dinheiro ali, em regra, aí a maior parcela da sociedade, né? Então, enquanto a maior parte dos vídeos aí tá trazendo fórmulas mirabolosas, mas que fórmulas mirabolosas que não se adequam à realidade da maioria das pessoas. Então, por isso que esse vídeo aqui é mais adequado para aquelas pessoas que não têm dinheiro sobrando, não tem, tá ali vivendo ali na margem ali, que é a regra das pessoas, né? Então, vamos lá. Especificamente, por que o consórcio é um péssimo produto financeiro, né? Primeiro que ele não é investimento. Nós estamos tratando aqui sobre você fazer um consórcio, não para tentar investir em alguma coisa, né? Nós estamos tentando aqui, vamos focar aqui em fazer um consórcio para ter o seu primeiro imóvel. Em regra, as pessoas que querem ter o seu primeiro imóvel, elas moram ou com os pais, ou elas moram de aluguel, né? Que essa segunda parte se adequa para a minha realidade na época que eu fiz o consórcio. Então, nós vamos trazer aqui os pontos negativos desse produto financeiro aí que aqui no Brasil viralizou aí. Muita gente fala muito bem, mas as pessoas que falam bem são as pessoas que nunca fizeram, ou então as pessoas que estão vendendo, porque somente eles que ganham dinheiro com consórcio. Primeira coisa que tem que ter em mente aqui é o seguinte: o que é que eles contam quando vai te vender uma carta de consórcio? Primeiro, eles falam que não tem juros. Por que eles falam que não tem juros? Porque os juros é o grande vilão do financiamento, né? As pessoas, elas têm muito medo quando vai fazer ali uma simulação de financiamento. O que elas fazem? Elas somam aquelas parcelas todas ali e vai dizer: meu Deus, eu vou pagar 2 imóveis, pagar 3 imóveis. Então, a primeira história que eles te contam é que não tem juros. Mas, ao invés de ter juros, tem uma taxa de administração. Essa taxa de administração é uma taxa que varia em relação ao prazo do seu consórcio e com relação ao valor do seu consórcio também. Quanto maior for o valor do consórcio, da carta lá de crédito a ser contemplada, menor vai ser essa taxa de administração. Ela varia aí de 15% a 25%, naqueles consórcios muito caros aí de 700, 500 mil reais, 1 milhão. Você pode encontrar taxas inclusive mais baratas, de 7%. Mas isso não é uma vantagem para você, né? Nós vamos ver aqui que essa taxa de administração, ela é o verdadeiro trunfo das empresas que fazem consórcio, especialmente aí os bancos. Então, o que é que eu diria com relação a essa taxa? Vamos pensar que em taxa de 15% a 25%, vamos pegar uma taxa média aqui de 20%. Antecipar aqui que o meu consórcio, minha taxa na época foi de 22,5%. Né? Então, vou pegar aqui uma taxa de 20% para facilitar as nossas contas. Essa taxa de consórcio, em regra, em 90% dos consórcios, elas são inseridas nas primeiras parcelas do seu consórcio. Como é que seria isso aí? Vamos supor que seu consórcio aqui seja de 100 mil reais e seja 20% aí de taxa de administração. Vou abrir um parêntese aqui, já deixar você com os olhos abertos aí. Tem empresas que inclusive inserem dentro do valor do seu consórcio um seguro prestamista. É proibido, é ilegal fazer a venda casada de um produto com outro, mas tem empresas que fazem. Não estou dizendo aqui da boca para fora não. Na minha aconteceu. E a pessoa que me vendeu o consórcio, ele falou: não, tá aqui no contrato aqui, mas a gente tira isso com muita facilidade. Entrando agora, eu não lembro exatamente o prazo do fechamento com o prazo da assembleia, mas eu precisava fechar naquele momento ali para eu fazer parte da assembleia, da próxima assembleia ali, depois de estar entrando no consórcio, né? Então ele me disse que era muito simples fazer a remoção do seguro prestamista, né? O resultado é que depois ele me falou que eu tinha que procurar os meios jurídicos para fazer, e foi tão burocrático o negócio que eu acabei largando de mão esse seguro prestamista, né? Considerando o nosso exemplo lá de 100 mil reais, o valor da sua carta e 20% de taxa de administração. Então, teoricamente, você pagaria aí 20 mil reais de taxa de administração. Aí você já para logo: poxa, legal. No financiamento eu pagaria 200 mil reais, aqui eu vou estar pagando 120 mil reais, pensando que a conta seria tão simples assim. Mas o primeiro ponto que você vai ter que ter em mente aqui é o seguinte: em regra, ou seja, 90% ou mais dos consórcios,
eles vão pegar essa taxa de administração e inserir nas primeiras parcelas. Então vamos supor que sua parcela seja ali R$2.000. Você vai pagar R$20.000 de taxa de administração. Então as 10 primeiras parcelas, você não vai estar amortizando nada do seu saldo devedor desse consórcio. Você vai estar pagando somente a taxa do consórcio. O que isso quer dizer? Se você deixar de pagar o consórcio, quiser cancelar o seu consórcio no 11º mês, você não pagou nada, você não vai receber nada desse consórcio. Então, essas 10 primeiras parcelas foram todas de taxa de administração. Ah, mas você pagou 12 parcelas. Pronto, você pagou R$4.000. Porque as 10 primeiras parcelas aí não são suas, não amortizou nada. Então, é um ponto que você tem que ficar atento também, porque muitas pessoas, você pode olhar que a taxa de existência de consórcio, ela é elevadíssima. E não é a troco de nada não. Tem muitos motivos aí que você vai poder tá avaliando aí o porquê que as pessoas desistem do consórcio no meio do caminho. E não é por falta de dinheiro para dar lance não, né? Nós vamos ver aqui ao longo do caminho que eu dei lance durante uns 2 anos, dando lance todos os meses e não fui contemplado, e você vai entender o porquê que eu não fui contemplado. O segundo ponto aqui que você tem que ter em mente é o seguinte: o consórcio, ele é um sorteio. Esse sorteio vai depender da sua sorte. Né? Sorteio, depende da sua sorte. Então, se você quiser depender da sua sorte, meu amigo, eu já lhe digo de antemão que você tá frito. E se você for contemplado no primeiro mês sem dar nenhum lance, eu ainda lhe digo e vou lhe afirmar aqui, vou te provar matematicamente que ainda assim não é vantajoso para você. O melhor cenário do consórcio, que seria você ser sorteado no primeiro mês sem dar nenhum lance, ainda assim é algo negativo para você que quer utilizar a carta de consórcio para comprar o seu primeiro imóvel. Perceba que eu estou falando aqui para aquelas pessoas que querem ter o seu primeiro imóvel, que é utilizar a carta de consórcio para fazer essa compra. Né? Não estou falando para outro tipo de utilização que o consórcio pode ter. Inicialmente, veja que é uma carta de crédito que você vai ter. Essa carta de... Por que você não recebe o valor em dinheiro, já que você está pagando dinheiro? Todo mundo está pagando dinheiro. Essa carta de crédito, ela serve para deixar o seu imóvel, que você vai comprar, alienado àquele banco lá que é o administrador desse consórcio. Né? Então, se você comprou o imóvel com a carta de crédito e você deixar de pagar as mensalidades, assim como o financiamento, o imóvel vai estar alienado ao banco. Né? Você vai perder o seu imóvel, então não necessariamente você acha que você vai estar comprando o imóvel como se fosse uma compra à vista e vai estar simplesmente no seu nome. Não, não vai. O imóvel ele vai estar alienado enquanto você tiver algum débito com essa administradora do consórcio. Então tem pessoas que pensam em fazer algum tipo de investimento usando carta de consórcio. Ah não, mas aqui eu estou com a carta em mãos aqui, eu vou ter um poder de barganha muito maior. Se o imóvel custa 500 mil, eu vou tentar aqui fazer por 450, por 400 mil reais. Porque eu vou estar comprando à vista. Não necessariamente, não vai ser assim que vai acontecer. O imóvel ele vai ficar alienado à administradora do banco, né? E existem várias burocracias que devem ser atendidas para você conseguir comprar esse imóvel com essa carta de crédito. Da mesma forma que existem burocracias também com financiamento. Então, esqueça essa ideia de que você vai estar comprando imóvel à vista e achando que o imóvel vai estar no seu nome e vai estar finalizado aí o seu saldo devedor, pelo menos com o proprietário daquele imóvel, porque não vai estar. Mas então vamos aqui para a realidade das pessoas que fazem consórcio. Na realidade é que as pessoas não são contempladas de início. Então, vamos partir para um cenário que você mora de aluguel. Você tem um dinheiro guardado, né? Esse dinheiro você acha que você vai contemplar a carta de crédito e depois você vai sair do aluguel e vai morar na sua casa própria, no seu apartamento, utilizando aí apenas a mensalidade do consórcio. Nós vamos ver que, em regra, as pessoas não conseguem ser contempladas no início para utilizar desse plano. Então vamos pensar aqui o seguinte: você tem aqui uma mensalidade aqui de R$1.000 no seu aluguel e está pagando aqui uma mensalidade de R$1.500 no seu consórcio. Então você tem aqui R$2.500 de custo aqui de hora-dia. O que acontece é que o consórcio ele é atualizado ano a ano. Ele é atualizado ou pelo INCC ou pelo IGPM. E aqui eu faço um adendo. Nos últimos anos, o IGPM teve atualização de mais de 23%. Então, suponha que uma carta de R$100.000 ela teria sido atualizada para R$123.000. Estou falando aqui de uma atualização de um único ano. Né? Então, a atualização vai acontecer ano a ano. Você vai ter que ver no seu contrato do consórcio com relação a qual taxa ele vai estar sendo atualizado. Então, aqui entra um ponto muito negativo do consórcio, a falta de previsibilidade. Embora você não tenha juros, mas essa taxa ela vai estar sendo também atualizada com relação ao valor da sua carta de crédito. Então, se você tinha 20% em cima da carta de 100 mil, no seu exemplo anterior, agora você tem 20% em cima da carta de 123 mil. Isso vai subindo, vai atualizando ano a ano. E nós sabemos que o Brasil não é um país de muita previsibilidade. Né? Todo ano é uma novidade, a inflação sobe, o GPM sobe, o INCC sobe, esses índices sempre vão subindo e raramente aí há uma melhoria. E como os valores eles são atualizados para cima, em regra, você pode acabar tendo um cenário de não conseguir mais pagar. E é aí que mora o maior motivo da desistência das pessoas com relação aos consórcios. As pessoas começam com uma parcela
né? Aquela parcela está dentro do orçamento. Agora pense que um consórcio de 20 anos. Como é que você vai prever 20 anos? Daqui a pouco essa parcela subiu tanto que você nem consegue mais pagar. Você entra num parafuso absurdo, aí você se vê obrigado a cancelar o consórcio. Mas o cancelamento do consórcio não é uma coisa tão trivial. No momento que você cancela um consórcio, você vai para um grupo de pessoas que cancelaram aquela cota. Aí quando você chegar nesse grupo, você vai perceber que lá não tem 2, 3, 4, 5 pessoas. É um grupo tão grande quanto o grupo que você estava antes. Só que nesse grupo é um sorteio por mês. Então você vai depender da sorte mais ainda, né? Porque nesse grupo só sai, tipo, uma pessoa por mês, né? Tem um sorteio ali, a pessoa sai e aí recebe o valor ali que aportou. Mas não recebe o valor integral, não. É aqui que está também o pulo do gato aqui das empresas de consórcio, né? Então se você tinha pago lá, nesse nosso exemplo, você saiu com 12 parcelas pagas. Então você pagou ali R$2.000 por mês, que é o valor que nós tínhamos utilizado no exemplo, né? Então R$2.000 por mês vezes 12, você pagou R$24.000. Só que a sua taxa de administração era de R$20.000. Então esses R$20.000 aqui fica para a empresa de consórcio. Os 4.000, o que sobrou ali dos 4.000, você não recebe ele também integral não, porque você ainda vai pagar uma multa de quebra de contrato. Essa multa em média é 10%. Então nesse exemplo nosso aqui, em vez de receber nem um restinho lá de 4.000, você ainda vai ter uma multa que vai incidir sobre o valor que foi pago, né, ao longo. Então você vai depender da sorte, vai perder o valor da taxa que você contratou ali ao longo que você pagou ao longo daqueles 10 meses iniciais, né, até os R$20.000, e você ainda vai ter uma multa sobre o valor aí que sobrou. Então veja que só tem pontos negativos nesse aspecto, né? Agora vamos pensar no seguinte. Vamos supor que você não vai querer cancelar esse consórcio. Você vai querer manter ele, sustentar ele até o final lá e concluir ele. Agora vamos fazer o seguinte. Para não parecer que eu estou aqui falando mal aqui a troco de nada, vamos pegar o melhor cenário possível. Que é o cenário de você não dar lance e você ser contemplado no primeiro mês. Então eu vou te provar que esse cenário, que é o melhor de consórcio, é ruim para você. E que os demais cenários que forem a partir daí vai ser pior ainda, né? Então vamos lá. A carta é de R$100.000, vai ficar um valor redondo. E aí você é contemplado no primeiro mês, sem dar lance. E aí você consegue comprar esse apartamento, R$100.000 essa casa. Aí chega no mês seguinte, aí você tem uma atualização do índice lá, o GPM, seja qual índice for de atualização da sua cota. E aí a carta de crédito, ela vai para R$123.000. A sua parcela, ela vai ser atualizada também. Porque enquanto não fechar aquele grupo todo, enquanto todas as pessoas daquele grupo não forem contempladas, a carta vai ser atualizada. Então, se houver inadimplência, se houver atualização da carta de crédito, se tiver qualquer tipo de eventualidade, você continua fazendo parte daquele grupo e você vai fazer parte também da atualização dele. Só que você não vai mais se beneficiar daquela atualização, porque você já pegou o seu imóvel no primeiro mês, lembra? Então, vamos lá, seu imóvel, R$100.000, né? Aí você teve uma valorização do imóvel lá, vou fazer um adendo aqui. A valorização dos índices de consórcio são sempre maiores do que a atualização do preço do seu imóvel. Então, no mês seguinte, no ano seguinte, nesse exemplo nosso aqui, que a carta, vamos supor que foi para R$123.000, a sua parcela que era lá, sei lá, R$2.000 ou R$1.000, ela vai ser atualizada. Mas o seu imóvel, você já está morando nele. Então, o seu imóvel lá, vamos supor que ele valorizou ali de R$100.000 para R$105.000 em um ano, R$110.000, você vai estar pagando uma parcela referente a uma carta agora de 123.000. Agora pense numa atualização dessa durante 15, 20 anos, que é o prazo que você pretende ficar com esse consórcio. Então vamos supor que daqui a 5 anos a carta já subiu 100%, uma atualização dessa. E vou te dizer, isso não é impossível de acontecer não. Isso não é impossível. Eu vou mostrar aqui também os valores que ficaram a minha carta, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. A minha carta subiu tanto que o valor da parcela ficou bem alto. É claro que eu não tinha sido contemplado, então o valor da minha carta subiu bastante também. Mas vamos pegar esse exemplo aqui e continuar no exemplo aqui que você foi contemplado no primeiro mês. Então vamos supor que sua carta agora passe para R$200.000. Aquela parcela que você tinha antes de R$1.000, agora vai ser de R$2.000. Mas o seu imóvel, ele não dobrou de preço. Pode ter certeza que ele não dobrou de preço. Embora a sua carta tenha dobrado, o seu imóvel não dobrou de preço. Agora continue isso, fazendo esse mesmo exercício, ano a ano, até o final aí dos 20, 22, 25 anos, que é o prazo do seu consórcio. Então, nesse exemplo, você vai ver que você vai estar no imóvel que vale menos do que o valor que você vai estar pagando. Então, isso é uma desvantagem gigantesca com relação ao financiamento. O financiamento, por todos os pontos negativos que tem o financiamento, você tem uma previsibilidade do valor. Você sabe que se hoje você está pagando a mensalidade de R$1.000, em regra, a mensalidade ela vai ser decrescente. Se você fizer o financiamento aí, utilizando um sistema de amortização constante, que é o sistema SAC, né, de amortização, e a sua parcela vai estar sendo regressiva
mês a mês. Por que regressiva? Porque o valor dos juros, ele incide sobre o valor do saldo devedor. Então, cada parcela que você paga, ela é composta de amortização mais juros. Se você está amortizando alguma coisa, então os juros do mês seguinte vai ser em cima de um saldo devedor menor, então vai ser sempre menor a parcela ali do seu financiamento. No consórcio, é sempre o inverso. Você vai iniciar aqui com uma parcela e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Então, meu amigo, aqui eu vou trazer aqui uma outra questão. Tem uns consórcios aí que tem aquele negócio de lance embutido, né? Que as pessoas acham que vai ser um negócio maravilhoso. Eu vou pagar uma parcela aqui reduzida, né? Esse lance embutido aqui eu vou utilizar parte do valor da minha carta como forma aqui de estar dando aqui um lance. Só que aqui tem uma outra questão aqui que muitos não te contam. Vamos para o mesmo exemplo. 100 mil reais é o valor da sua carta de crédito, certo? Aí você pode usar aí até 30% de lance embutido. Quando você dá 30% de lance embutido, em vez de você receber os 100 mil reais daquela carta, se você for contemplado, você vai receber 70 mil reais. Beleza? Beleza. Mas os 20% do nosso exercício, lá no nosso exemplo, da taxa de administração, ela não vai incidir sobre os 70 mil, que é o que você vai estar recebendo, não. Vai ser os 20% em cima dos 100 mil. Então, se você pegar esses mesmos 20 mil, que seria 20% em cima de 100 mil, e agora calcular em cima do valor que você vai receber, que é 70 mil, você vai ver que os 20% já não são mais 20%. Vai ser 20 mil em cima de 70 mil, que vai dar um valor muito maior. Então, perceba que o lance embutido é mais uma forma que as empresas imaginaram de aumentar o valor da taxa, lhe enganando, dizendo que você vai estar pagando menos, né? E depois que você receber aquele valor de 70 mil ali, vai ter os mesmos processos depois, atualizações e tal. Um outro ponto aqui com relação a essa taxa. Essa taxa ela sempre atualiza para cima. Se você, por um motivo ou outro, resolver mudar o valor da sua taxa, você não tem lá a possibilidade do consórcio de alterar o valor da taxa, vamos supor que você começou ali um consórcio ali de 100 mil reais, e aí era R$ 1.000 a parcela, e agora o consórcio está a 200 mil reais, e você não tem mais condições de pagar aquela parcela. Vamos dizer que a parcela dobrou para R$ 2.000. Aí você chega lá e diz, eu quero reduzir o valor da minha carta para 100 mil reais, pro valor de antes. Beleza, você pode até reduzir o valor, mas aquela taxa que você está pagando ali, ela continua em cima do valor original, ela não desce. Foi assim que aconteceu comigo. Eu questionei muito isso aí, né, que para mim isso é um roubo ali travestido de benefício para a pessoa que está fazendo ali, mas é simplesmente uma forma de arrancar o seu dinheiro. No final das contas, aquela taxa que parecia pequenininha, ela vai acabar sendo pior do que o valor do financiamento. Mas o pior de tudo é que você não tem muita previsibilidade com relação ao consórcio. Então, qual é a sacada dos consórcios aqui? A forma de ganhar dinheiro das empresas que fazem consórcio, em regra, são aquelas pessoas que desistem, né? Então, 90% dos consórcios, né, vai cobrar ali aquela taxa de administração no início, isso é um dinheiro que vai para o caixa da empresa. Todo mês vai sair um lance por sorteio, né? Mas às vezes você vai chegar lá para você e dizer, não, aqui tem 4, 5, 6 contemplações aqui por mês. Mas é mesmo, poxa, então se eu estou num grupo aqui de 200 pessoas, rapidinho aqui eu vou conseguir. Essas pessoas que estão saindo, elas estão saindo por lance, né? Estão saindo por lance. Muitos consórcios colocam outras pessoas, vai saindo gente entrando outras pessoas, né? Tem esse consórcio de grupo fechado e consórcio que pode estar fazendo essa renovação de pessoas. Então, aquelas outras pessoas que estão saindo ali, conseguindo a carta, elas estão colocando um dinheiro, um aporte. Esse aporte, uma coisa que as pessoas também não contam, esse aporte, ele não é em cima do valor da sua carta, não. Vamos voltar para o nosso mesmo exemplo. Então você tem ali 50 mil reais, por exemplo. 50 não, 40 mil reais. Você acha que você vai contemplar a sua carta, né? Porque eles falam ali, não, entre 30% e 50% você consegue contemplar ali com facilidade. A média de lance está sendo 40%. 40% todo mundo está sendo contemplado. É um grupo em andamento, é um grupo que você já consegue ver o histórico dele. Aí você cai no conto de carochinha. As pessoas falam que o valor do seu lance é 1% em cima do valor da sua carta. Mentira, não é em cima do valor da carta, é em cima do valor total que você vai pagar. Voltando para o nosso exemplo de 100 mil reais a carta, você acha que dando um lance de 40 mil você vai estar dando 40%? Não, você não vai estar dando 40% não. Porque se você tem uma carta de 100 mil reais e 20% de taxa, você tem que considerar o valor que você vai estar pagando de lance em cima do montante, ou seja, de 120 mil, que é 100 mil da carta mais 20 mil da taxa. Então quando você der 40 mil em cima do 120 total, vai dar um valor inferior a 40%, vai dar 30 alguma coisa por cento. Então você não vai ser contemplado se você precisar de 40%. Mas existe uma outra questão muito pior do que essa ainda. Isso aconteceu comigo, né? Eu passei um tempo, alguns anos pagando aluguel e pagando consórcio. E aí eu cheguei a um valor de aproximadamente 90 mil reais pago. E eu dava lance todos os meses.
O mais interessante é que o valor do lance que eu dava não considerava o valor que eu tinha pago já não. Então, por exemplo, se eu der um lance de 100 mil reais e eu tinha pago já 90 mil reais, ele não considerava 190 mil de lance para amortizar não. Os meus 100 mil reais de lance era considerado em cima do montante total. O valor da carta mais o valor de todas as taxas do consórcio, sem considerar os 90 mil que eu já tinha pago. Então, o meu lance, todos os meses, se eu desse o mesmo valor, o percentual dele seria o mesmo percentual todos os meses. E outra, isso não aconteceu um mês, 2 meses, não. Eu passei 2 anos dando lance no meu consórcio. Quando eu fiz o meu consórcio, antes, eu vi lá no histórico do grupo, em que as pessoas eram contempladas assim, 40%, 45%, 50%. Essa era a média do meu grupo. E eu achava que eu seria contemplado com 40%, 45%, 50%. Então eu achei que eu ia dar 50% de lance, e esse 50% seria o suficiente para conseguir a minha contemplação. Só que o valor percentual não é em relação ao valor da sua carta, é em relação ao montante total. E com minha taxa de 22,5%, aí tinha também lá um seguro prestamista embutido lá, que foi um roubo que eles fizeram, o meu percentual de lance acabava sempre ficando ali na casa de 38% ou 39%, sempre. Então eu precisaria dar um lance muito maior para conseguir ser contemplado. Com relação ao financiamento, né, o financiamento, além de não ter essa imprevisibilidade, você pode também, essa taxa de juros que é cobrada no financiamento, ela é diluída ao longo de todo o contrato. Né? Você fez um financiamento de 10, de 20, de 30 anos, aquele valor dos juros é diluído no contrato e você pode amortizar esse valor dos juros. Você não paga simplesmente ali todos os juros nas primeiras parcelas, não. Isso é uma sacada aí que é para enganar as pessoas que estão vendendo aí o consórcio, enganam as outras pessoas que querem comprar o consórcio. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro que como que está um financiamento de 30 anos em 3 anos. A partir da amortização, né? Amortização de trás para frente. E eu coloquei nesse vídeo também algumas dicas de como você pode levantar dinheiro, né? Sem ter levantar dinheiro, formas que você poderia estar utilizando artifício para conseguir antecipar aí as suas parcelas, aumentar aí sua possibilidade de ganho, inclusive o FGTS, né? Existe a possibilidade de utilizar aí o saldo do seu FGTS em vez de ficar parado lá para quitar o seu financiamento, mas procura aí no meu canal esse vídeo que vai ser um complemento para isso. Então, antes de fazer um consórcio, tente ver algumas questões, né? Primeiro, veja o tamanho do grupo, verifique qual é o prazo de vencimento de término daquele grupo, né? Verifique também o valor da taxa de administração que vai ser cobrada, verifique o valor que você vai pagar, se vai existir alguma outra taxa embutida ali, um seguro prestamista, alguma coisa nesse sentido. Se tiver, não faça. Aliás, não faça em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Eu vou trazer aqui outros vídeos nessa série em que eu vou fazer a comparação do financiamento com o consórcio, um detalhe, vou fazer um vídeo bem objetivo. E vou trazer também a comparação entre você alugar e financiar. Assim você fecha todo o ciclo aí de possibilidades para você comprar o seu primeiro imóvel sem ter dor de cabeça. Pergunte também o percentual de inadimplência. Pergunte se tem multa para quebra de contrato, qual o valor dessa multa. Pergunte como é que funciona o grupo de pessoas que cancelaram a cota. Pergunte o percentual dos lances que foram dados anteriormente. Se esse lance é em cima do valor total, se é em cima só da carta de crédito. Então veja que são muitas perguntas, são muitas nuances, muitas delas eles não vão te falar, eles vão focar naquela questão da comparação de financiamento com consórcio, dizendo apenas, o financiamento você paga 2, 3 imóveis, o consórcio não, é apenas uma taxa, mas não conta a realidade sobre o consórcio. Em regra, aquelas pessoas vão acabar cancelando a sua carta de consórcio e vão acabar perdendo, não vou dizer perdendo dinheiro, mas ficar com o dinheiro preso lá, dependendo da sorte, para você resgatar esse dinheiro, só que resgatar menos uma multa de quebra contratual e menos o valor da taxa que já foi cobrado de você. Eu quero deixar claro aqui que eu estou falando aqui eu estou tratando de um vídeo aqui para aquelas pessoas que querem comprar o seu primeiro imóvel, né? As pessoas que moram de aluguel ou as pessoas que moram com os pais. Então, se eu fosse dar um conselho aqui, principalmente para aquelas pessoas que moram com os pais, você pode abrir uma conta numa corretora e pegar esse dinheiro que você daria para o consórcio e fazer um aporte mensal em um investimento mais seguro, um investimento de renda fixa, um investimento aí atrelado à Selic, né, que você vai ter uma rentabilidade mensal e você pode, inclusive, estar utilizando desse dinheiro para dar de entrada no seu apartamento. Então, com o rendimento e com a garantia de que você pode sacar aquele dinheiro a hora que você quiser, você vai ter muito mais sossego, vai ser muito mais inteligente essa forma para você comprar o seu primeiro imóvel. Já aquelas pessoas que moram de aluguel, eu também vou trazer aqui nos próximos vídeos o que você poderia estar fazendo para sair do aluguel e comprar o seu imóvel próprio. Principalmente fazendo aquela comparação. Se você pagar aqui R$1.000 de aluguel e a taxa do seu financiamento, por exemplo, for uma taxa aí de uma parcela de R$1.500, tente verificar nessa simulação o que é amortização e o que é juros. O que são juros aí nessa composição de parcela. Porque se o valor dos juros for um valor inferior ao que você paga lá no aluguel do imóvel, ainda assim compensa financiar. Que você vai estar morando em algo que
teoricamente é seu. Pelo menos não vai ter ninguém querendo te despejar lá enquanto você estiver pagando as parcelas normalmente. Mas lá eu vou trazer todos os detalhes. Vou fazer um vídeo muito objetivo, pontos positivos, pontos negativos. Com relação a esse vídeo, meu conselho é: não faça consórcio. Nunca faça consórcio. Consórcio nunca foi bom para ninguém. Algumas pessoas, algumas empresas, elas utilizam de cartas de consórcio, né, para facilitar o método de financiamento ali. Por exemplo, tem pessoas que têm empresa de carro, né, que vende carros. E aí elas compram cartas contempladas, ou elas contemplam cartas e pegam essas cartas e vendem para aquelas pessoas que estão querendo comprar o carro da sua empresa, né? Aí elas utilizam da carta do consórcio, recebem aquela entrada e tal, mas aí ela está movimentando aquela carta ali, e aí ela está fazendo aquela carta ali um instrumento financeiro para facilitar a vida da outra pessoa. Facilitar a vida da outra pessoa, teoricamente, né? Porque aquela pessoa que comprar o carro pelo consórcio vai ser o mesmo pepino. Então é bom para aquelas pessoas que estão vendendo aquelas cartas, né? Aquelas pessoas que estão vendendo a carta, vai estar girando aquele dinheiro e vendendo aquele carro, aquele bem que ele está utilizando ali. Então ele vai estar se beneficiando. Mas quem compra em todos os aspectos vai estar sempre perdendo dinheiro. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, envia para outras pessoas que querem comprar o seu primeiro imóvel, envia para aquelas pessoas que acham que consórcio é o melhor tipo de investimento do mundo, né? Envia para que elas tenham pelo menos uma amplitude maior sobre assuntos que as pessoas que querem vender não vão te falar. Ou elas não falam porque não sabem, porque nunca fizeram consórcio, ou elas não vão te falar porque elas realmente são mau caráter mesmo, elas querem vender, porque eles ganham muito dinheiro com relação à venda de consórcio. Venda de consórcio é um excelente negócio para banco, um excelente negócio para quem está vendendo. Então deixa aqui embaixo nos comentários aqui se você já fez o consórcio, se é verdade o que eu estou falando, se esclareceu a sua dúvida que você tinha com relação a isso, se deu uma luz aí com relação a você comprar o seu primeiro imóvel utilizando carta de crédito. Então eu vou cortar esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou explicar aqui o que aconteceu comigo. Eu vou trazer o meu exemplo aqui. Quando eu fiz o consórcio, eu morava de aluguel, fiz o consórcio, porque a taxa de juros era muito alta na época, parecida com a taxa de hoje. Então, eu vou contar todas as nuances que aconteceram, inclusive eu tô com dinheiro preso até hoje, é por isso que eu tenho tanta raiva de consórcio. E aí no próximo vídeo eu vou trazer esse exemplo prático e vai ser bem rápido, né? Eu vou trazer os dados aqui, o que aconteceu, para esse vídeo não ficar muito longo. Então eu te vejo no próximo encontro.